Então, o que a gente tem que lembrar? Que toda e qualquer função exponencial, ela é do tipo f de x igual a a elevado a x. Quem é o a? É um número, é uma constante. Esse número a gente tem que descobrir. Esse x, ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo, tá? Positivo, função crescente. Negativo, função decrescente. Como nós já Ô, identificamos nesses... professora, a gente Oi, sempre vai saber se é uma função crescente ou uma decrescente pelo valor do, se o expoente é positivo ou negativo, né? isso. Então, nesse caso, como você olhou para o desenho e identificou que ela é... Cadê ela? Aqui, ó. Que ela é decrescente, por quê? Porque eu estou aumentando os valores de x. Ó, ele foi do -2 e foi para o -1. Do -1, ele foi para o 0. Do 0, ele foi para o 1. Isso no x. O que aconteceu com o y? Era 25. Passou para 5. Passou para 1. Passou para 1/5. Então, ela é decrescente porque ela está diminuindo, tá? É só vocês olharem o valor do y. Por isso que eu sei que ela é negativa. Por isso que eu sei que ela é decrescente, tá bom? Então, eu sei que aqui, então, isso aqui corresponde a uma função crescente. Então, por ser uma função decrescente, oxe, oh, eu sei que o meu expoente, então, vai ter que ter um negativo aqui na frente. Aqui, decrescente. Tudo bem essa parte? Sim. Então eu sempre tenho que analisar o expoente, a base não importa da minha potência. A base vai importar só se ela tiver no formato de fração. Porque se ela tiver no formato de fração, eu tenho que usar aquela propriedade. Lembra daquela propriedade, Vitor, até que você me perguntou, do expoente negativo? Ah, sim, sim. Então, se ela tiver na fração, Aí no subentende, caso a base importa. aí a base importa. Ah, Porque Mas aí daí entendi. mexe com aquele negócio de potência, né? Das isso, regras. a propriedade, o Ah, tá. expoente negativo. É isso Uhum. mesmo. Tá bom? Só que tem que tomar cuidado numa coisa, por exemplo, se tiver a fração 2 por 3, ó, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Se ele tiver numa fração assim, ó, 2 por 3, eu vou multiplicar por 2 e dividir por 3. Eu multiplico por 2 e divido Mas o A, né? Você vai multiplicar o isso, A e o resultado que der eu vou dividir por 3. isso. O que Tá. acontece com o número se eu multiplico ele por 2 e divido por 3? Ele aumenta ou diminui? Diminui, porque Ele, o número que tá dividindo é maior. exatamente. Então, se ele tiver uma fração desse jeito, ela também é decrescente. Só que se ela tiver ao contrário, ó, se ela tiver ao contrário, se ela tiver 3 por 2, vai, meu filho, vai. Se ele tiver 3 por 2, aí ela não é decrescente, porque eu vou multiplicar por 3 e dividir por 2. Então ela vai aumentar, tá? Então aqui é decrescente, só que embaixo não. Embaixo ela é crescente, tá? Então, Vitor, o problema é esse. Se tiver em fração, aí dá muito mais trabalho. Se tiver só o Aqui expoente... no caso eu acho que em fração é mais fácil, porque é só você olhar o denominador e a parte de cima, entendeu? Se a É, parte de cima, Isso, se o valor de cima for maior, é crescente. Se o valor de cima for exato. menor, é É, decrescente. exatamente. É isso mesmo, tá Entendi. bom? Então, Aham. tem essas. Por isso que eu falo, função exponencial é difícil, por quê? Porque são muitos detalhezinhos, é muita coisa que a gente tem que olhar, depende de muitos fatores, tá? Então, eu tenho que olhar o expoente, positivo ou negativo. Se não tiver o expoente, eu tenho que olhar a base. Tá na fração? Tem que olhar o numerador, tem que olhar o denominador. É sempre isso. Tudo bem? Então, vamos tá. lá. Eu tenho essa função. Vamos voltar nesse exercício 12 aí do caderno do aluno.
Aqui, esse ponto aqui em cima, que era o ponto A, nós tínhamos que era menos 2 de x, que encontra com 25 de y. Então, eu tenho 4 pontos, né? Porque esse aqui, ele é 0 de x, que encontra com 1 de y. Eu tenho 4 pontos, sendo que eu não recomendo esse aqui, o C, eu tenho 4 pontos para tentar achar qual que é a função. Então, a gente pode usar qualquer um desses, tá? Eu vou usar qual? Eu vou usar esse aqui, ó, menos 1 e 5. Vou pegar esse ponto, menos 1 e 5, para jogar lá na função, assim, ó. Então, tá. Vamos supor que eu não sei que ela é negativa, então eu vou pegar minha função desse jeito aqui. Então, tá aqui. E vou substituir o ponto menos 1 de x, que encontrou com 5 de y. Olha como é que vai ficar. F de x é y. Então, isso aqui eu leio... Eu leio assim. F de x, y, igual a x mais b. Menos 1 é x, 5 é y. Então, eu posso ler isso aqui assim, ó. 5 igual a elevado a menos 1. Aí agora a gente tem que pensar. Como é que eu vou fazer para isso aqui ficar parecido? Como é que eu resolvo isso daqui? 5 é igual a elevado a menos 1. Eu tenho que calcular esse A. Como é que eu faço para resolver isso daí? Aí aqui vocês podem partir para... Ou vocês podem fazer a multiplicação, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Ou vocês vão imaginar. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Numa equação exponencial, ou as bases são iguais, ou os expoentes são iguais, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou tentar fazer com que os expoentes fiquem iguais. Ou, gente, aqui, ó, eu não tenho, eu tenho infinitas... Professora, Oi? no 5 a gente pode considerar que tem 1 ou não tem nada mesmo? Sim, tem, eu tenho que considerar. Eu tenho que considerar que aqui é 5 elevado à primeira. Ó, então, gente, tem inúmeras maneiras de vocês enxergarem isso daqui, tá? Na verdade, eu não vou fazer isso não, vou deixar para colocar na linha de baixo. Tem muitas maneiras de vocês visualizarem. Isso aqui, cada um de vocês vai ter que desenvolver a melhor maneira de enxergar. Então, como a Maria Luísa já falou, aqui eu posso enxergar que é 5 elevado a menos 1. Peraí, para isso aqui ser igual a isso, não tinha que ter esse negativo. Ou o de cá tinha que ter esse negativo, tá? Então, o que vocês vão pensar? Tem que tentar fazer a igualdade aparecer. Você vai multiplicar ou o 1 do segundo membro ou o 1 do primeiro membro no expoente, é isso? Por 1 Não no caso. posso. Eu tenho que usar a Não? propriedade. Tá. Para o expoente desse aqui ficar negativo, eu tenho que pôr fração. Ou, para eu tirar esse expoente negativo, eu tenho que pôr fração. Então, em alguma dessas duas coisas... seria um quinto? Aham. Então, eu vou aqui. Para eu colocar o negativo aqui em cima, para eu poder colocar o negativo aqui em cima, eu tenho que transformar isso aqui em fração. Peraí, cadê? Nossa, que coisa horrível que ficou isso. Credo. Eu tenho que transformar isso em fração para o expoente ficar negativo. Aí, tá vendo que é chato? Nossa, ficou horrível isso aqui. Peraí. Vamos de novo. Mas o professor, eu não fiz conta, eu fiz por lógica. Por lógica. Não, é o que eu quero. É o que eu quero. Então, ó, para eu colocar o negativo aqui, esse 5 tem que ser fração. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma fração aqui que fique menos feio. Ele tem que ser fração. Ah lá, agora deu certo. Deu certo nada, né? Ficou horrível isso aqui.
Espera aí que eu vou fazer direitinho. Abre parênteses. Esse parênteses, eu vou usar um expoente negativo. Espera aí que eu vou demorar um pouquinho. Ixi, meu computador tá ficando doido. Tá ficando cada vez pior. Fração, deixa eu ver se eu consigo fazer o contrário. Vocês conseguiram o que eu queria explicar? Porque eu não tô conseguindo fazer aqui para ficar bonito. Ah, ficou. Agora aqui eu quero isso. Ah, ficou. Perfeito. Ó, então de novo. Para aqui em cima virar -1, eu preciso fazer esse 5 inverter, virar 1/5. E aí ficou igualzinho aqui, ó. Só que no caso, o 5 ele não está em cima, no caso, ele não está no numerador, agora você colocou ele no denominador, ele não fica negativo? Não, quem fica negativo é o número que está em cima dele, é o expoente, não a base. O 5 é a base, tá? Quem muda é sempre o expoente, tá? Aí, nesse caso, ó, -1 é igual a -1. Se o -1 é igual a -1, 1/5 é igual a A. É igual a A. Opa, professora, mas a senhora tinha falado que tinha um expoente negativo. Tudo bem, mas olha aqui ó, o jeito que a gente começou. Eu não comecei usando o expoente negativo. Se desde aqui do começo eu tivesse colocado negativo, aí ele já ia virar positivo. Eu não teria tanta dificuldade, seria muito mais rápido. Tá? Então, tanto faz, o jeito que vocês preferirem. Aqui, como que a gente volta? Tiro da fração, coloco o expoente negativo, vou voltar aqui para cima, ó. A igual... Então, vocês estão vendo, gente? E cada um vai ter que desenvolver. Então, logo, f de x é igual 5 elevado a -1, claro que aí eu tenho que pôr o x aqui em cima, né? Que senão eu não vou ter variação. Aí eu tiro esse -1, fica menos x. Essa é a função que representa aquilo lá. Então, ó, deixa eu diminuir aqui. Então, aqui, que vocês têm que pensar nesse ponto aqui, ó. Pode ir direto. Pensa na igualdade. Peraí, o 5, o 1 já é igual ao 1. Então, deixa o negativo e põe o x ali junto. Igualo, tá? Então, essas conclusões são vocês. Cada um vai ter que desenvolver o raciocínio aqui, tá? Ó o que eu quis dizer. Ó, o 1 é igual a 1. Então, o 5 vem para cá. E aí sobrou o negativo. Então, fica 5 elevado a negativo. X. Tá? Isso cada um de vocês vai trabalhar, vai ver a maneira mais fácil de resolver. Tudo bem? O importante é ter certeza que ela é decrescente, tá? Aí, o que eu sugiro para vocês? Pega o -2 e o 25, tenta fazer essa mesma conta, pega o 1 e o 1/5, tenta fazer essa mesma coisa, principalmente porque vai treinando a propriedade, tá? Tudo bem? Joia, meus amores? Tá, Então, tudo bem. Professor. Ô, professora, deixa eu te falar. Eu sei que você vai fazer aqueles outros exercícios, só queria te falar. Na atividade 3 que eu te falei que eu tava com dúvida, da tabela, eu, tipo assim, consegui até o tempo 5 horas. Mas a hora que chegou do 30 minutos, de lá que fica um outro certo tempo, me perdi. Daí eu já não consegui mais fazer. Fração. É por causa da fração. 30 minutos, ele corresponde a meia hora. Então, é 1/2. Vai ficar 2 elevado a 1/2. Tem que jogar raiz quadrada. Eu refaço esse aqui com você só depois. me perdi um pouquinho, tá bom. E aí tem que saber o valor da raiz quadrada de 2, ou, né, que é 1,4, ou o exercício traz, tá? Ó, vou fazer com vocês esse daqui, ó, posso? Que ele é bem parecido com o que a gente... Opa, aqui. Que ele é bem parecido com os exercícios que a gente vem fazendo na apostila.
Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço. Depois eu mando ele para vocês, tá? Uma determinada máquina industrial se deprecia, ó, função decrescente, ela vai diminuindo. Espera um pouquinho, gente. Bruno, não, filho. Bruno, vai para lá com essa música. Então, ela se deprecia, ou seja, ela vai desvalorizando, de tal forma que o seu valor T anos após a compra, opa, olha, o tempo está em anos. Então, algumas coisinhas a gente tem que prestar atenção. Após a sua compra, é dado por V de T igual a lá, ele deu a função. Olha o negativo aqui. Opa, agora eu tenho certeza que ela é decrescente. Onde V0 é uma constante real. É um número, é um valor, tá? Que é o valor inicial. Se após 10 anos essa máquina estiver valendo 12 mil, determine o valor que ela foi comprada. Então agora eu preciso, pensa um minutinho aí. Eu tenho a função, é isso aqui. Onde será que nós vamos substituir? Aonde que eu vou colocar esse tempo 10 e aonde eu vou colocar esse 12 mil? Pensa um pouquinho aí. O que vocês acham? No lugar do T, como ele representa anos, você vai colocar o 10. Então vai ficar V0 vezes 2 elevado a menos 0,2 multiplicado por 10. Perfeito. Então o 10 já está lá. Então eu já coloquei o 10 ali. E esse 12 mil? Coloca no lugar do V? No VT ou do V0? No VT. No VT. Por quê? Porque se depois de 10 anos, essa máquina porque ele está relacionado com o tempo, não é? Exato, ela está relacionada com o tempo. Mais diretamente dizendo, ela está relacionada com o 10. Então, se eu substituir 10 no tempo, eu vou aqui no V de T e colocar o 12 mil, que depois de terem se passado 10 anos, o valor dela é 12 mil. E aí também é só a gente prestar atenção aqui, ó. Determine o valor em que ela foi comprada. O valor que ela foi comprada, então, nada mais é que o valor inicial, que é o V0. Tá bom? Ó, difícil? Interpretação. A gente tem que ler com bastante calma e tentar enxergar isso daí, onde vai cada coisa. Tudo bem? Ô, professora, sempre que tiver um exercício assim, eu vou, igual tá falando do 10 anos, eu vou passar o 10 lá junto com o expoente. Tipo assim, se fosse o tempo no tiver nosso ali. de hora, Aham. tivesse só mudando que fosse hora, por Sempre exemplo. olhando a unidade, isso. E daí vou passar para lá também. Sim, sim. Tá bom. Tá? Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver se lá no começo ele falou o tempo. O tempo tá em quê? T após 10 anos, ó, o T também está em anos. Vamos supor que ele tivesse me dado em meses. Eu teria que fazer a transformação e substituir lá no T. Tá? Gente, olha como é rapidinho esse exercício. Ele dá um susto no começo, mas ele é tão fácil. Quanto que é 0,2 vezes 10? 2. Porque aqui eu tenho uma casa a mais, ó. E aqui eu tenho uma casa a menos. Corta. Oi? Eu fiz assim, ó. Eu transformei o 0,2 em fração, aí deu 1/5 vezes 10. Que deu 10 dividido por 5, que vai dar 2. Tudo bem, tudo bem. Deu um pouquinho mais de trabalho, não deu? Sim. Mas foi o jeito que você gostou. Você quis fazer assim. Cada um tem a sua maneira de resolver, tá bom? O importante é 0,2 vezes 10 dá 2. Vitor, olha a propriedade de novo aí, ó. Expoente negativo, vira fração. Tudo bem até aqui, né, pessoal? Olha lá. Sim. Então, aqui, vira fração. Deixa eu copiar. Vira fração. Peraí, professora. Me perdi nessa fração. Aqui. O expoente, por ser negativo, ele vai virar fração. E aqui no denominador eu tenho que... Opa,
Paguei errado. Aqui. Aqui, volto. Pronto. Ó, recapitulando. 0,2 vezes 10 dá 2. O negativo permanece. O negativo significa que é 1 sobre, que é fração. O 2 ao quadrado vem inteirinho aqui para baixo, ó. Ô, Só professora, inverter. toda vez que eu encontrar uma situação dessa, uma equação exponencial que no segundo membro, o meu expoente ele for negativo, eu tenho que colocar em fração sempre? Tem, sempre, sempre. Só que se ele for positivo, no caso, eu não preciso, ou eu preciso? Não, aí continua a conta do jeito que Ah, tá, tá. Porque se ele tá? for positivo, não tem lógica eu colocar em fração, porque ele vai ficar negativo, no caso, não vai? Isso, aham, é isso mesmo, tá? Ô, professora, o 1 é porque tem que colocar alguma coisa. É porque É virou porque o 1 fração. A gente lá. sabe que tem o 1. E daí, Isso, como ela inverte, fica um por cima. Mas se fosse, tipo, ela em cima, tem o teria 1 um aqui. normal, como sempre. Ah, tá Isso, bom. é porque tem o 1 aqui embaixo, ó. Olha lá. Por isso que aqui virou 1, porque inverteu. Quem tá embaixo vem para cima, quem tá em cima vem para baixo. O que a gente tem que tomar cuidado? Se fosse uma fração, por exemplo, aqui, se fosse 2 sobre 3, na hora de inverter, fica 3 por 2. O de cima vem para baixo, o de baixo vai para cima. Aí, no Nesse caso que era decrescente, vai ficar crescente, no caso. crescente, aham. Isso aí, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Aqui eu estou invertendo, estou colocando 1 sobre, porque ele tem 1 aqui embaixo. Aí o 2 ao quadrado permanece aqui no denominador. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? 1 ao Ô, quadrado? professora, deixa eu te perguntar uma dúvida. Tô com uma dúvida. Eu posso passar o 12 pra lá e, tipo, Não. colocar. Ah, Não posso, pode né? rodar? É. Pode. E Aham. daí, ou passar um quarto pra cá, e daí, só que daí eu já tenho um embaixo do 12.000. Assim, ó, você só vai rodar. Ah, tá. Só roda, tá? Só faz. Quem tá pra lá, vem pra. Não troca sinal, Mas não faz daí nada. ele não vai negativo. Não, você só tá girando. Como você Ah, só tá tá bom. girando, não muda sinal nada. Então, agora, no caso, eu vou ter que colocar o 4 no denominador do 12.000, é isso? Porque tem que ser igual, né? Ou não? Multiplica em É, cruz. o que vai ser o denominador? Ah, Multiplica em cruz. então embaixo do 12.000 tem um X, como se fosse. Tem um. Tem um. Ah, Esse 4 aqui que tá dividindo aqui, não tá? Ele não tá como dividindo? Ele vem multiplicando aqui, ó. Porque tá bom. V0 vezes 1 não dá só o V0? Isso aqui, gente, ó, a gente pode juntar aqui, ó. Ai, que coisa. Aqui, ó, a gente pode juntar. Eu vou pegar esse V0 vezes 1, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Pode ficar assim, ó. De repente fica mais fácil de enxergar. Olha lá. V0. E lembra que embaixo do V0 também tem um 1. Então, V0 vezes 1, V0. 1 vezes 4, 4. De repente, assim fica mais fácil, não sei. Agora, o 4 está dividindo, passa multiplicando. Então, V0, V0, O V0 seria só parte da fórmula, né? Não tem nada a sim, ver. é o valor inicial. Não. Tá. 12 Ah, a mil gente. vezes... É, tá. Quê? Não, entendi. Entendeu? Aí, Vai dar 4, 48.000. 48 mil. Isso mesmo. Como é que tá dado aqui? Reais? Tem alguma coisa? Eu não sei se... Ah, tem o R cifrão, então é reais. 48 Reais. mil reais, no caso. 48 mil reais. Então, ó, vamos recapitular. Lendo o exercício, uma determinada máquina industrial se deprecia. Após 10 anos, ela custava 12 mil. Qual que é o valor inicial? Ela foi comprada por 48 mil. Passaram-se 10 anos, ela está custando só 12 mil. Isso foi a desvalorização. Ele pode, de repente, colocar um item B nesse exercício e falar assim: qual foi a desvalorização? Tá? De 48 para 12, foi 36 mil reais aí a desvalorização. Tudo bem? Então, isso Aqui no são. caso,
Só que no caso, professora, deram um expoente negativo e depois ficou positivo, então no caso não foi uma crescente, não foi uma função exponencial crescente. Não. O que Eu tenho que comparar o valor inicial com o valor final para saber se é crescente ou decrescente, é isso? Perfeito, é isso mesmo, tá? O desenrolar do exercício é outra história, tá? O que eu precisei de Mas ela é matemática, decrescente, então. ela é decrescente, não muda, Tá. tá? Tá O bom. que eu usei para resolver o exercício é consequência, mas o que manda é o valor inicial. E outra coisa, logo no exercício, no começo do exercício, do enunciado, ele já me falou lá, ó, deprecia. Pronto, função decrescente, desde ali do começo. Tudo bem? Então, a partir daí, eles podem tirar outras perguntas de vocês, tá? É um exercício, esse exercício, ele já caiu no vestibular. Enem de quando? Você lembra, Samira? De 2016? Eu esqueci agora, quando que caiu esse exercício, você me falou. Professor, deixa eu te perguntar. Em Esse não, relação foi ao do... Enem, ele não. Eu tava assistindo uns vídeos, ele não muda muito o jeito, tipo, das provas. Assim, é a matemática, querendo ou não, é a matemática básica. Eu sempre, tipo, assim, a menina tava falando que às vezes é o mesmo exercício, às vezes eles mudam o nome do personagem. Exatamente. E o valor. Só, isso. tipo. Esse tipo de exercício, por isso que vocês têm que fazer esse tipo de problema. Cai muito. A função é tudo parecida. Ele só muda a situação. Nem é do Enem, é do UNIT SE. É tudo parecido, é tudo o mesmo jeito de fazer. Ó, aqueles 2 exercícios que eu fiz mais difíceis, não cai muito. Ela gosta de uns negócios assim um pouquinho mais chato. Mas no Enem, não. No Enem, por exemplo, vocês têm que saber resolver um exercício desse tipo. Tá? O último que eu fiz na aula de hoje, da primeira C. Na primeira D não deu tempo ainda de fazer. O último que eu fiz hoje na primeira C, que é o último da apostila aí, é o exercício que cai bastante no vestibular. Tá bom? Então aí, gente, vocês têm que treinar. E principalmente, saber a propriedade. Essa propriedade do expoente negativo. Gente, cola um post-it aí. Ô, professora, não tem uma forma mais fácil de você saber identificar na hora que você tem que saber a propriedade, porque tem que decorar todas? Não. Macete? Não tem. Essa propriedade do expoente negativo, que é fração, né, ou fração que transforma em expoente negativo, é a que mais cai. Meu problema é que eu acabo confundindo as coisas. Às vezes é um negócio, às vezes eu sei, mas daí eu confundo com outra coisa. Como que você vai melhorar isso? A gente tem que ler exercício, treino. É pegar esses problemas que caem no Enem, que tem esses textos grandões, ler e interpretar. É só assim, não tem outro jeito. Não tem jeito. Eu acho engraçado que eles dão um monte de texto e a gente só precisa de 2 informações. O Enem adora fazer isso. E como que você vai perceber que você não precisa ler o exercício inteiro com o treino? Você vai ler 1, vai ler 2, vai ter 3, aí você vai ver, opa, peraí, eu não preciso ler tudo, então você já vai direto naquela informação que ele te pediu. Gente, mas não tem outro jeito. Tem que pegar a prova para fazer. Pegar o Enem do ano passado, pegar o Enem do ano retrasado e arrumar um tempinho aí para resolver. Mas, ó, pensa, vocês têm tempo para isso ainda, porque vocês têm esse ano, tem ano que vem, e aí vocês têm a terceira série para ir treinando. Mas vocês já sabem que isso cai. Então, é uma coisa que vocês têm que estudar. Professora, você vai mandar isso no grupo? Vou. Nossa, não precisava ter... Eu esqueci, vou cortar. Se você quiser mandar também o exercício que você fez aí do caderno do aluno, que é o 12, da página 12.